Bom, boa tarde a todos. Prazer enorme estar recebendo vocês aqui em mais um Febrabantec, o 35º Febrabantec, então acho que é um marco importante do sistema financeiro. Bom, a adoção da biometria no setor financeiro se expandiu nos últimos anos, impulsionada pela necessidade de melhorar a segurança das transações e a conveniência dos clientes. Nos bancos, a biometria facial tornou-se rapidamente parte essencial do onboarding digital, agilizando a abertura de contas e verificações de identidade. Somados à inteligência artificial, diferentes formas de identificação biométrica têm oferecido maior precisão à expansão dos serviços, especialmente em cenários de beyond bank. Mas, apesar de muitos benefícios, o uso de modernas técnicas de autenticação biométrica também apresenta desafios. Para conversar conosco sobre benefícios do uso da biometria, como redução de fraudes, eficiência operacional e economia de custos e grandes desafios, como a privacidade dos donos dos dados biométricos, chamo ao palco o Alberto Fiocchi, diretor de produtos da RAP, o Caio Rocha, diretor de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Experian, o Idamar Ferreira, superintendente de segurança da Caixa, e a Michele Nogueira, cientista da computação e professora associada do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Bem-vindos, obrigado. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, eu vou fazer a todos aqui. Grato por poder contar com vocês aqui para enriquecer esse nosso debate. Gostaria de iniciar ouvindo de vocês como o uso da identificação biométrica tem evoluído nos últimos anos, qual o estado da arte hoje e, no caso da RAP, Serasa e Caixa, qual é o padrão hoje nas respectivas instituições. Michele, vou começar por você aqui, para que nos dê um panorama da evolução da autenticação biométrica. Obrigada, Walter. Obrigada a todos. É um grande prazer estar aqui. Boa tarde a todos que estão na audiência. É um grande prazer. Bom, falar um pouco da evolução que nós temos tido em relação à biometria e autenticação de uma forma geral. Se nós pensarmos um pouco no passado, a biometria ela era usada essencialmente em sistemas físicos, no sentido de pegar lá a impressão digital, colocar, fazer controle de ponto. E a partir do que nós vimos na evolução dos próprios sistemas digitais, essa evolução também ocorreu com o uso da autenticação biométrica. Autenticação biométrica como uma forma de credencial, usando as medidas do nosso corpo. E essa evolução ela vem se dando através de formas de reconhecimento de imagem, essencialmente a face, a voz, e também levando até o que nós falamos hoje da autenticação contínua. E essa autenticação contínua como uma forma, trazendo aí os 3 pilares que eu gostaria de ressaltar, a facilidade, ou seja, a necessidade da gente dar mais facilidade no uso dessa autenticação, sem ter tanta fricção em relação aos usuários, a transparência com relação ao uso dessa biometria, que é essencial dentro desse processo também, e isso tudo traz uma maior segurança dentro dos nossos sistemas. Então, essa evolução ela tem sido acelerada, principalmente pela própria evolução dos sistemas digitais, mas a gente também, dentro desse processo, precisa analisar toda a integração da inteligência artificial, que vem impulsionando ainda mais o uso e a segurança em termos de autenticação através da biometria, principalmente quando a gente fala de deepfakes, onde nós precisamos realmente saber ali em termos da face, se realmente é uma face ou se realmente é uma imagem gerada por IA. E isso, através da inteligência artificial, nós conseguimos fazer. E um outro processo com a inteligência artificial que também aumenta ainda mais essa segurança é através do uso da IA como uma forma de validação
dessas biometrias, obviamente, e da questão continuada, da autenticação continuada dentro desse processo. O que transforma um sistema que antes era muito mais estático, quando a gente fala de biometria no uso mais físico, para uma autenticação muito mais dinâmica, em um sistema muito mais dinâmico, essencialmente mais complexo, que nós não conseguiríamos fazer essa gestão apenas de uma forma manual, e a IA ela vem como uma forma de impulsionar esse processo, trazendo essa dinamicidade dentro de um ambiente extremamente complexo, como a gente conhece muito bem. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar dentro dessa evolução é a própria autenticação multimodal, usando a própria biometria, através de várias formas ou medidas biométricas, que é importante também dentro desse contexto, como uma forma de trazer segurança dentro desse processo. Obviamente, tudo que eu estou falando não é já implantável ou não está no seu estágio final, mas já temos visto principalmente pesquisas e algumas implantações dentro desse contexto que eu venho falando. E o último ponto que eu gostaria de ressaltar é a questão da regulamentação, que também isso acaba direcionando essa evolução que nós temos observado ao longo desse processo e possivelmente nos próximos anos. É isso. Obrigado. Fioc, como a RAP tem acompanhado essa evolução? Primeiro, obrigado pelo privilégio de estar com vocês aqui nesse painel. É um prazer enorme fazer parte desse convite. Na RAP, acho que a resposta depende. Porque na RAP, se você é um entregador, você acaba tendo muito mais acesso ao sistema financeiro de alguma forma. Porque eu vou te dar um cartão, eu vou te dar um POS, né? Você vai ter acesso a até fazer um saque no ATM, por exemplo, né? Para fazer uma transação ou até mesmo transportar dinheiro. Como o ecossistema da RAP é muito grande, a função do entregador ela acaba sendo muito mais crítica. E aí, nesse processo, sim, a gente acaba utilizando mais de biometria facial, outros aspectos da biometria, de uma forma um pouco mais ampla e que acaba gerando mais fricção. Mas como a persona, o ICP do entregador, ele é muito específico porque ele quer operar logo, ele tem a intenção de, então ele acaba se submetendo muito mais facilmente a qualquer processo que gere um pouquinho de fricção para ele. Obviamente que nós temos os nossos KPIs para sempre reduzir, mas faz parte um pouco do modelo de negócio. Agora, quando a gente vai para o lado do usuário, aí já muda completamente o cenário. Porque hoje, por exemplo, na RAP, até por regulação, né, nós não somos obrigados a ter um KYC do usuário. Então, o que nós acabamos fazendo, a gente já trabalha com sistemas multimodais já tem um tempo, já tem pelo menos 2, 3 anos. Então, a gente trabalha muito mais com o apetite a risco que eu quero dar para aquele usuário, de forma que eu entenda de quem ele é e o que ele está fazendo. E aí eu somo isso a modelos de AI, eu somo isso a device location, eu somo isso a uma série de variáveis que fazem parte do conjunto biométrico dele para saber que tipo de fricção eu quero gerar para ele. Em que momento da jornada. Então, hoje a gente chegou num estado da arte, que não é o estado da arte ainda, mas é um estado de arte que eu consigo gerar diferentes tipos de fricção dependendo da etapa da jornada em que ele está. Justamente porque para cada etapa onde ele está, hoje eu consigo aplicar regras e eu consigo colocar grupos controle ali e falar, cara, essa regra está performando bem ou mal, ou com certa taxa de confiança, porque está me gerando muita fricção para esse tipo de usuário que é o usuário que não necessariamente é o usuário bom para mim. Então, assim, a gente sempre traz esse trade-off entre o quanto eu quero gerar de fricção e o quanto esse usuário ou esse ator está me deixando de dinheiro na mesa. A gente chama isso de contribuição marginal. E então, com esse controle, eu consigo ser muito mais efetivo no meu apetite a risco. Obrigado. Itamar, e na Caixa? Opa, Walter. Bom, na Caixa, o presidente da Caixa esteve aqui anteontem na abertura e ele falou bastante sobre a mudança de perfil da Caixa sob a perspectiva de tecnologia. Nós temos investido fortemente nisso nos últimos tempos e a biometria tem sido o grande diferencial na diminuição do nosso atrito com o cliente. Porque lá na Caixa eu respondo por antifraude, uma das áreas que está vinculada com a gente. E a gente tem na cabeça que antifraude é justamente um trade-off entre atrito e apetite à perda. Todo produto tem uma perda que está vinculada ao produto. Então, a nossa luta é justamente isso. A professora bem falou aqui, nós temos um monte de tecnologia, tem um monte de coisa que está sendo implementada e tal, e o nosso estado em arte lá eu conseguir dar o menor atrito possível com a menor perda possível. E não é sempre que eu consigo dar o menor atrito.
mas sempre que posso, abro mão disso aí. A Caixa tem um conjunto de clientes que é um bocado diferente do mercado. A gente atende um nicho bastante específico. Veja, nós temos muito presença física, então o meu cliente vai muito lá. Então, para nós, quando você põe a possibilidade de um cliente fazer movimentação na sua conta, inclusive sacar dinheiro, sem nenhum documento, sem nenhum papel, sem nenhum dispositivo, só indo no lotérico ou na agência ou num ATM e botando o dedo lá e sacando dinheiro, isto dá para ele. Primeiro, segurança, porque vamos combinar que facial é ótimo, é baixo atrito e tal, mas a segurança é um pouco longe da digital, porque essa é uma informação que é minha. A minha digital é minha, diferente da minha face. Que nós estamos aqui, daqui a pouco minha face está na internet, aí, no YouTube, a face é pública. Essa conta é que é difícil de fazer. Garantir esse cliente lá, que muitas vezes tem um perfil de conhecimento, de proximidade com tecnologia, que não é a média da população, que ele consiga botar o dedo ali e sacar um dinheiro. Isso diminui o atrito, dá para ele confiança e garante para a Caixa que ela está atendendo o universo inteiro. Mas nós temos também, na nossa jornada, situações em que o cliente usa a facial para navegar, para recuperar algumas coisas, mas nem tudo a gente consegue botar nisso daí. É esse o nosso arte hoje. Isso não está para todos nem para todos. Mas acho que, primeiro que, em questão de biometria, eu acho que nós estamos muito longe do estado da arte. Eu tenho convicção que não vai demorar, nós vamos conseguir soluções tecnológicas que vão olhar muito mais fatores biométricos do que hoje. Que você vai pegar no seu telefone e eu consiga descobrir que você é você só pelo seu pegar, não pelo formato, mas pelo seu DNA ou por uma transpiração sua que tá. Eu tenho certeza que é isso, porque é lá no futuro o que nos vai identificar é muito mais a nossa biometria do que um conjunto de números ou letras que eu vou dar para você, que você, em tese, pode guardar. Eu espero que isso aconteça breve. Esse é um grande desafio para a indústria, tanto de banco quanto de biometria, a história todinha. Perfeito, obrigado, Caio. Idamar. Caio, Serasa. Bom, como provedor, a nossa obsessão é ter a biometria infalível, né? Seja ela facial, que é onde a gente trabalha hoje, ou seja as novas que vão surgir. O que a gente precisa é garantir que aquela pessoa é aquela pessoa com os sinais biométricos que a gente está avaliando. E isso tudo com equilíbrio sobre fricção, detecção, mas assim, o estado da arte, o que seria 100% de detecção, sem falha, e 100% de conversão de bons consumidores. E a gente investe muito hoje em tecnologia, em inteligência para se aproximar desse estado da arte. E isso é um trabalho incansável, de bastante investimento, onde a gente tem níveis muito bons, mas longe ainda da nossa ambição. E concordo, outros tipos de biometria, a gente está sempre também investindo muito em análise, laboratório, estudar o que está acontecendo, novos golpes. A IA apareceu, o escala de deepfake, como a gente usa também para contra-atacar. Então, é um trabalho contínuo e a gente acredita muito também que não existe uma bala de prata. Então, seja qual for a biometria, ela por si só, ela resolve um problema. Então, ela diz que, por exemplo, aquela face é daquela pessoa. Quando você começa a aplicar outras camadas combinadas, você potencializa o ganho em redução de fricção e em detecção. Então, a gente acredita muito nisso. E mesmo na biometria, a gente trabalha muito em aplicar algoritmos também em camadas e em diferentes etapas do processo. Então, desde lá da captura, a gente tem algoritmos para analisar a captura, a segurança, cybersecurity, também a convergência com a segurança é importante. No pré-processamento de uma análise do botão biométrico, a gente está vendo o trânsito também, se tem alguma interceptação, com análise de alguns atributos de dispositivos. E depois também vários algoritmos de computação visual para analisar a imagem. Então, a gente faz um combinado de diversas análises no processo inteiro da biometria para ter a certeza de que aquela pessoa é aquela pessoa e que aquela imagem foi tirada por aquela pessoa, não é um injection, não é um deepfake, não é uma apresentação de uma tela. Então, a nossa obsessão é sempre a detecção 100% infalível e sem erro e conversão de 100% dos bons usuários aplicando inteligência e tecnologia. Perfeito, Caio. Muito obrigado. Eu acho que foram citados aqui foi citado algumas vezes aqui a questão da fricção nos nossos clientes, né? E esse é um ponto que nos preocupa bastante, devido ao fato de que nós temos que levar aos nossos clientes a melhor forma deles acessarem os nossos aplicativos, né? E trazer segurança.
E a gente busca levar essa segurança com as melhores ferramentas possíveis, mas sempre tomando cuidado de não prejudicar a jornada do cliente. Então, isso é um ponto que no sistema financeiro a gente tem sempre muita atenção nisso. Nos nossos aplicativos, a gente sempre vê que a todo momento tem uma coisa diferente ali funcionando por trás, né? O tempo é rápido, mas muita gente ainda acha ruim porque demora um pouquinho mais do que ele estava esperando. Mas é necessário, infelizmente, em vista do volume de golpes que nós temos, né? Bom, vamos lá. Ainda mantendo a conversa no presente, uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet sobre privacidade e proteção de dados revelou que 72% dos clientes bancários se preocupam em fornecer dados biométricos para instituições financeiras. A LGPD define que as informações coletadas por biometria são dados sensíveis. Isso significa que manter uma base com esse tipo de referência demanda cuidados rigorosos com sua coleta, tratamento e uso. Quais cuidados de segurança instituições e clientes precisam ter em cada etapa desse processo? Como tranquilizar os clientes? Damar, comece por você. Bom, Walter, primeiro a gente tem que ter em mente que nós estamos falando aqui de instituições financeiras e o que banco vende, no final das contas, é confiança. Então, esse é o ativo mais importante que nós temos. Então, é muito importante que o meu cliente entenda, primeiro, que o dado dele é sensível para ele, mas é muito mais sensível para nós. E que toda vez que uma informação dele é prestada ou entregue para o banco, mais do que o dinheiro dele, o banco protege a informação desse cliente. E isso para nós é mandatório. Na Caixa a gente tem, logo que se publicou a LGPD lá, a Caixa criou uma estrutura inteira de governança de dados. Essa estrutura de governança de dados hoje controla tudo que eu faço com qualquer dado dentro da corporação. Para além disso, nós criamos uma área que trata exclusivamente de dado de pessoas. Aquilo que a gente tem de cliente que entrega informação para mim, como é que eu controlo essa informação para que o tratamento que é dado a ele seja só aquele combinado com o cliente. E para mais que isso, qual é o cuidado que eu tenho que manter todo o tempo para que esse dado não saia do meu domínio? Porque o tal do sigilo bancário, ele requer um bocado de coisa da gente. Mas uma coisa mais importante para nós é o sigilo sobre a pessoa. Tudo que a pessoa tem dentro da Caixa, a gente controla a sua informação e dá a esse cliente, tem que dar a esse cliente a confiança de que aquilo ali está protegido. Não é por acaso, a gente fala o tempo todo e aí, Walter, você levantou ainda há pouco, a gente fala sobre o atrito com o cliente. Novamente, aqui há que se fazer outra vez esse trade-off entre atrito na jornada do cliente e a garantia, a confiabilidade daquela informação. Então, por vezes, eu vou ter que ter um atrito um pouco maior para garantir que que o acesso não está sendo feito pela pessoa equivocada no dado equivocado. E hoje, na Caixa Econômica, esse zelo é muito grande. Se você pegar uma aplicação nossa, muito provavelmente ela é um pouco mais atritosa do que em outros bancos. Mas essa é uma decisão corporativa. A decisão da Caixa Econômica é: eu vou garantir a informação do meu cliente, embora eu tenha, por vezes, um atrito um pouco maior do que a média. Mas isso dá para nós a confiança de que o cliente que confia os seus dados à Caixa Econômica, confia o seu recurso para a Caixa Econômica, ele está buscando ser protegido. E tem uma legislação enorme aí que deveria ser cumprida, que se a gente cumpre a legislação, não há nenhuma benesse nisso, não há nenhum parabéns para você. Aquilo é o mínimo que você tem que fazer. E nós procuramos fazer, além daquilo ali, dar ao meu cliente esse conforto, que a informação dele, o dado dele, está protegido lá, apesar de todos os desafios que a gente tem todo dia. Perfeito, obrigado. Fioc. Acho que complementariamente do que o Idamar trouxe, a questão de segurança ela é given, né? Dado. Então, posto isso, vou trazer uma perspectiva um pouco diferente do que a gente acabou fazendo na RAP, né, ao longo dos últimos anos. Primeiro que hoje cybersecurity, talvez cyber nunca esteve tão próximo de fraude quanto nesse momento atual, né? Então, um movimento importante que nós fizemos, que hoje a nossa vice-presidência ela é unificada. E a gente fez um outro movimento agressivo
ou seja, a gente conseguiu capitanear um pouco da segurança interna para que a gente esteja falando a mesma língua, estejamos debaixo da mesma liderança e com um norte comum. E sobre a perspectiva de geração de fricção e apetite a risco, um outro movimento mais agressivo até o que a gente acabou fazendo, a gente trouxe a área de usuários de fraude para dentro de growth, que é uma loucura, né? Existe um conflito de interesse muito grande. Mas, por um outro lado, posto que as métricas de fraude elas continuavam sendo as mesmas, a gente acabou sentindo falta de olhar sob a perspectiva do usuário, cara, quem é o usuário que eu quero gerar fricção e apetite a risco que eu quero ter para cada um deles? Para que eu gere novos pedidos a partir da perspectiva de eu estar dentro de uma área de growth. Então, isso muda completamente o panorama de como uma pessoa de fraude ou produto de fraude deve olhar para isso. Então, hoje, eu, Alberto, não estou mais só preocupado com cyber ou com AI ou com as minhas linhas de perdas. Eu tenho que estar preocupado com fricção, com a jornada inteira do usuário, aonde eu estou impactando ele, se ele está deixando dinheiro na mesa ou não, o quanto eu tenho de apetite a risco, por quanto ele deixa de dinheiro para mim, para eu conseguir, justamente o que o Idamar comentou, né? O trade-off de quanto que eu quero colocar de apetite a risco aqui ou não. Então, assim, sendo bem, falando um pouco do que a gente acabou fazendo internamente, esse aspecto, esses dois grandes movimentos que a gente acabou fazendo, mudou toda a perspectiva de como a gente trabalha a fraude hoje em dia na companhia. Caio? Bom, na Serasa, segurança e privacidade são dois pilares inegociáveis para a gente. Acho que, como o Idamar bem disse, a gente também vende confiança para os nossos clientes e para os consumidores. Então, desde a nossa arquitetura, design das nossas soluções, essas questões de privacidade e segurança, elas são primordiais e sempre são levadas em conta. Quando a gente fala de dados sensíveis como isso, acho que a Serasa já tem um grande know-how desde sempre em como manter esse tipo de dado, fazer a gestão e ter a governança desses dados. Mas acho que numa perspectiva do consumidor é muito importante também a transparência. E a transparência eu digo sobre quais os dados estão sendo coletados, que os nossos clientes coletam, que estão passando para a gente, e as finalidades para esses dados. A gente, por vezes, vê no mercado alguns desvios de finalidades, quebra confiança e é ruim para o ecossistema como um todo. Então, para a gente, essa questão de transparência, segurança e privacidade, elas são core da empresa como um todo. E isso é inegociável em todos os nossos produtos, inclusive na biometria. Perfeito. Aqui, no texto aqui, né, da pergunta, tem um dado interessante que 72% das pessoas se preocupam em fornecer os seus dados biométricos para as instituições financeiras. E nós, enquanto instituições financeiras, nós prezamos muito por segurança, por observância de LGPD, observância da Lei Complementar 105. Mas essas mesmas pessoas, elas não têm receio de fornecer seu CPF ou a sua biometria para entrar num prédio, né, para fazer uma compra no mercado, fazer uma compra numa farmácia. Então, há uma dualidade de entendimento das pessoas, né? Setor financeiro, que é um setor que é altamente regulado, seguro, né? Tem restrição, mas para outras atividades, a gente não sabe onde que vai parar, essas informações irão parar, as pessoas dão facilmente esses dados, né? Tanto a biometria quanto o CPF, né? Então, é muito interessante essa dualidade, né? Walter, se você me permite, eu também quero trazer um contraponto de uma pesquisa que a gente fez, que por coincidência também 72% dos respondentes responderam isso, não sei se são os mesmos, mas apesar desse receio de compartilhamento de dados, os consumidores que a gente entrevistou disseram que eles se sentem mais seguros quando a instituição financeira pede um dado biométrico. E aí é lógico, não é em todo momento. Vai ter os momentos mais críticos, os canais mais críticos da estratégia de cada um do setor. Mas, ao mesmo tempo do receio de dividir o dado, a biometria ainda hoje no Brasil é muito aceita e passa essa segurança para o consumidor também. Perfeito. Michele, como a IA pode proteger a identidade digital? Eu vejo a IA hoje como uma estratégia que tem que ser adotada, não tem mais volta. É um caminho que precisa ser seguido. E alguns exemplos dentro do uso da IA e da proteção da identidade digital, a primeira delas eu diria que seria a detecção de comportamentos anômalos, né? Inclusive essa é uma linha que nós, dentro do nosso grupo, do Laboratório de Pesquisa de Cibersegurança e IA, na UFMG, junto com o Instituto Kunume em Bradesco, nós temos feito,
que é essa detecção de comportamentos em tempo real. Essa, como eu falei antes, né, tem toda essa abordagem antes de usar a biometria de uma forma mais estática, mas a IA ela traz essa dinamicidade, incluindo, ainda não é totalmente a realidade do tempo real, mas essa é a perspectiva que a gente tem que olhar e usar a IA de uma forma mais forte dentro dos nossos sistemas, integrado com isso tudo que vocês vêm falando, né? Saber quando o comportamento quando o usuário ele está digitando de uma forma que foge do padrão dele. Analisar onde que ele está e casar essa informação com onde usualmente ele usa o sistema. Então, esse tipo de informação para alimentar, enriquecer os sistemas, tem que acontecer. E se nós fizermos isso sem IA, é uma complexidade muito grande. A IA ela traz essa facilidade, ela leva esse caminho que até então não era explorado e a gente precisa explorar ainda mais. Essa linha é uma linha que ela não é muito consolidada, mesmo na pesquisa. Ela é uma linha que está em desenvolvimento, tem muita coisa para ser feita, mas é algo que pode ser feito. Tá? Um segundo ponto é a questão de detecção de fraudes, como já foi mencionado aqui, e também a questão de usar as nossas imagens. A IA ela consegue saber, identificar se é uma imagem que foi gerada, parecida com você, ou é de fato você que está ali na sua, né, tendo aquela percepção do sistema, através de vários outros pontos, não só as medidas do rosto, mas também a questão de luminosidade, a questão das características na própria pele. Então, ela consegue também trazer essa outra camada que nós não conseguimos fazer normalmente nos sistemas tradicionais de reconhecimento de imagem ou até mesmo reconhecimento de impressão digital. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer é a própria questão da autenticação contínua, né? Que há uns tempos atrás, inclusive, também, ainda como protótipo de laboratório, a própria necessidade de você fazer reconhecimento via sinais vitais. Então, teria lá um relógio, nosso relógio normal, que já coleta nossa informação e nossos sinais vitais. Ele ficaria analisando esses sinais vitais e fazendo autenticação contínua nos nossos sistemas. Então, eu vejo isso como uma redução da fricção, onde nós poderíamos, inclusive, abrir ali o aplicativo do banco, já estaríamos com essas informações, né, autenticar e se autenticar nesse próprio aplicativo através desses nossos sinais vitais. Então, são exemplos de como a IA ela pode se integrar para a proteção dentro desse contexto maior de uso da identidade digital dentro do que nós estamos conversando aqui. Bom, já que nós estamos falando em IA, tendências de autenticação biométrica estão se movendo em direção e métodos sem contato, sistemas multimodais e maior integração entre IA e IoT. Quais dessas inovações já estão no radar de vocês? O que podemos esperar do futuro da autenticação biométrica por bancos e seus parceiros? Por gentileza, Caio. Bom, a gente tem estudado muito, além da biometria facial, que hoje é o nosso produto mais maduro, vamos dizer assim, a gente tem analisado outras modalidades de biometria também, e acompanha de perto, academia e tudo mais. A gente tem pessoas, inclusive hoje num evento lá fora, da CPVR, que é o maior evento de computação visual do mundo, para ver o que tem de novidade lá. Mas eu acredito também que a gente tem um caminho indo um pouco na linha do multimodal, do comportamento, de não analisar só a imagem, de combinar outros elementos. E a gente até tem um lançamento aqui no próprio evento que a gente chamou de Serasa Pass, que é onde a gente usa a IA e faz a autenticação da biometria, via biometria, ligando ela a dispositivo, documentos e outros fatores que a gente conhece por ter uma base de dados muito grande, e gerar credenciais que permitem o reuso dessa identidade. Então, pensando até em fricção, quando eu consigo fazer essa autenticação de uma forma robusta, com tecnologia, inteligência de ponta, criar essas credenciais que ficam em blockchain, que são super seguras, eu acredito muito que no futuro a questão da biometria ela é insumo para criar credenciais, identidades reutilizáveis. Isso a gente tem investido bastante, a gente lançou aqui a primeira versão do nosso produto, e a biometria é uma das ferramentas para ir nesse caminho. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem outros tipos de biometria foram citadas, íris, de
de pulso, a de comportamento de uso de dispositivo, que elas também podem fazer parte desse arcabouço, dependendo da estratégia que a empresa quer adotar, do quanto ela quer investir. Algumas delas ainda são tecnicamente ou financeiramente inviáveis, então tem um desafio ainda de quebrar essa questão que a biometria facial já conseguiu hoje, mas eu acredito que elas, combinadas outras coisas, num viés mais de identidade reutilizável, é o futuro que a gente tem para o mercado. Obrigado. Idamar. Bom, Walter, como a gente estava falando, o apetite hoje é do banco. Uma coisa que sempre me passou a cabeça é a hora que eu vou conseguir dividir esse apetite com o cliente. Imagine na hipótese que eu chegasse no limite, a professora bem falou sobre IoT, como é que eu faço para, por exemplo, monitorar um cliente, tudo que ele faz na vida normal dele, do dia a dia, para traçar um perfil daquele cliente. Se ele assim me permitir, certamente a garantia de identidade dele é muito maior, para mim e para ele. Então, se eu passar até agora um cliente que aceita esse tipo de acompanhamento, eu vou dizer, ele pode ser beneficiado. Então, assim, eu olho a personalização ou personificação não pela perspectiva do banco, mas na perspectiva do cliente. Tem cliente que acha assim, não, está muito tranquilo, eu vou usar a digital todo o tempo. É atrito e tal, tem contato e tal, tem contato e tal. Mas é assim que ele quer? Façamos assim, porque a gente fala o tempo todo que as soluções tecnológicas ou as soluções bancárias que a gente faz, eu sei identifiquei você, a partir daí eu monto um cardápio que é a sua cara. E por que na identificação do cliente também não é a cara do cliente? Por que não é ele que decide o jeito que ele quer ser autenticado? Divida comigo o risco. Aí eu divido com você o atrito. O atrito é maior ou menor, a depender do risco que você aceita tomar junto comigo. É verdade que o banco vai ter que botar mais? Tem sim, mas a minha conta é essa. Como é que eu pego isso e com a IoT, com inteligência artificial? Porque é o seguinte, veja, a grande coisa da inteligência artificial, para mim, eu sou um cara bastante antigo em tecnologia. E, para mim, a única diferença é a capacidade de manusear dados de forma massiva. Todo o resto é besteira. Isso aqui é um algoritmo. Como qualquer outra coisa que você tem na mão, um joguinho, é um algoritmo. A diferença, para mim, é a capacidade, que nem que viu, de manipular muito dado. Aí ele aprende mais ou menos. O que ele faz? Ele vê comportamento. Isso aí qualquer um de nós aprende. Ele é igual a nós? Não é. Então, como é que eu pego essa inteligência que olha uma série de informações e determina se aquele cliente é ou não é? Olha, põe a inteligência artificial para olhar, talvez não o cliente. O grande problema hoje, eu como uma pessoa de antifraude, o que eu vejo não é exatamente a fraude contra uma pessoa, contra o Idamar. O grande problema que nós enfrentamos hoje é a fraude que ela vem sorrateira. Ela muda o perfil do banco e não do Idamar. Ela consegue dar um delta de 0,5%, 1% para o Idamar e esse delta de aplicado a todo mundo, dá um valor absurdo. Como é que eu ponho isto para que a inteligência artificial me ajude, para além da identificação do cliente? Então, assim, certamente a identificação do cliente, quando a gente passa a usar dispositivos que não são exatamente os meus e sim os dele, isso vai melhorar muito quando ele conseguir me dar a autorização para monitorá-lo mais coisas. É como um seguro. O seguro, se você deixa o seguro saber mais da sua vida, menor é o seu prêmio. Eu acho que é o caminho que a gente vai andar lá na frente, mas para isso tem que tecnologia para dar nada para frente. Com certeza. E vem computação quântica aí pela frente, né? Bom, Fioc. Na RAP, acho que vale a pena citar, nós fizemos um movimento de 2 anos e meio para cá, e nós saímos de um modelo mais tradicional de fraude, que ele era bem orquestrado, com base em regras, modelagens tradicionais, mesmo com machine learning, e a gente começou a utilizar o conceito de feature store. Depois, quem não souber qual o significado desse conceito, dá um Google depois. Que é basicamente você utilizar o modelo de machine learning que ele além dele auto-aprender, ele consegue também disponibilizar, ser utilizado para controle de regras, para criação de novos modelos. Então, o que a gente acabou utilizando é esse conceito de feature store para dentro dos nossos workflows de regras por etapa em que o usuário está, para ditar qual é o nível de risco que aquela regra tem ou não.
Só que qual o problema disso? Né? Quando eu começo a ingerir muito dado para dentro, para criar esse monte de features, hoje a gente tem mais de 4.000 features, por exemplo, para o usuário. Então, toda vez que o usuário passa por um determinado workflow, eu vou fazer uma criação de um pedido. Eu rodo lá, por exemplo, 2.000 features. Isso tem um custo de processamento gigantesco. Então, volta na questão. Eu quero acoplar muita tecnologia no processo? Ok. Isso tem um custo, e esse custo precisa estar associado com a performance e quanto isso entrega de valor para a companhia, sob a ótica de dinheiro, né? Então, apesar desse movimento que nós fizemos, assim, constantemente a gente passa por revisões desses processos, revisões desse controle de anomalias que a gente acabou implementando, para justamente saber exatamente quanto que a gente quer dar de fricção, quanto que a gente quer entregar para o usuário de confiança daquilo que ele está colocando naquela etapa da jornada, né? Naquele step que ele está passando. Por outro lado, hoje até nós temos provedores que até estão aqui na convenção, que eles já provêm esse aspecto de localização, geração de anomalias que vem do próprio device, né, do usuário, em que posição do apartamento ele mora, se existem pessoas próximas a ele que compartilham senhas, compartilham o mesmo Wi-Fi, isso já é possível você mapear. Então, vai muito dessa questão de consenso, né? Se a empresa tem um apetite a risco, para gerar esse consenso e distribuir o risco com o usuário, para que você consiga ter maior nível de controle, não ter que ficar gerando fricção de biometrics para ele o tempo todo, pedindo um Face ID, pedindo o dedo dele, etc. Perfeito. Bom, aqui a gente tem um desafio à frente aqui, e a gente vai voltar na questão da fricção com os nossos clientes, né? Brasileiro gosta muito de tecnologia, vide Pix, né? Foi uma adoção rápida e monstruosa. Eu acho que se nós chegarmos em um determinado momento em que a gente consiga, no momento dele fazer um relacionamento com qualquer um de nós aqui, a gente consiga, dentro da sua ideia, Damar, compartilhar, que ele nos permita acessar alguns dados deles para diminuir a fricção. Lógico, precisamos de tecnologia para isso, né? Você mesmo falou. Eu acho que da forma que o brasileiro gosta de tecnologia e se adapta facilmente às novas tecnologias, eu também entendo que ele vai dentro do viés de segurança para ele, de segurança para todo o sistema, ele vai consentir e vai permitir que a gente tenha essa dualidade de informações, né? Tanto aqui do nosso lado quanto do lado dele, para que a gente tenha aí talvez uma autenticação sem contato, uma autenticação que leve assim níveis comportamentais e etc, né? Então eu acho que a gente tem um bom caminho aí pela frente para poder traçar essa jornada de validação dos nossos clientes. Michele, qual a importância das soluções de segurança não invasivas e da biometria multimodal para o aumento dos casos de uso da autenticação biométrica e da confiança dos usuários nos processos oferecidos? No meu entendimento, a biometria não invasiva, como esse exemplo que eu mencionei dos sinais vitais e de outros sinais que nós podemos fazer essa coleta, né, sem grande fricção para o usuário, ela tende a aumentar a aceitação dos usuários no uso de aplicativos, e aí já pensando nesse escopo mais de borda, de internet das coisas, dispositivos móveis. Então, tem uma abrangência, amplia a abrangência de uso da autenticação e, consequentemente, aqui no nosso escopo, aplicativos e transações bancárias dentro desse contexto. Isso no caso da biometria não invasiva. E a biometria multimodal, ela traz, né, uma segunda ou várias camadas ali, usando várias formas de autenticação biométrica. Ou seja, quando você usa diversas credenciais ali para autenticação, acaba trazendo uma maior confiança para o usuário final. Mas tudo isso entra na discussão que o Tamar estava colocando em relação ao consentimento, né? Quando você vai para uma biometria não invasiva, consequentemente, nós estamos trabalhando com dados cada vez mais sensíveis, muitas vezes, como esse do caso dos sinais vitais, o comportamento das pessoas. Aí entra em questões de privacidade, tem toda uma questão de regulamentação que hoje já está em voga no Brasil. Então, tem toda essa questão que também a gente precisa proteger. Então, um outro lado é como que nós vamos proteger esses dados que vão ser armazenados.
esses dados que muitas vezes, falando dessa autenticação não invasiva, ela também vai ser uma autenticação contínua, uma autenticação continuada. Logo, os modelos eles vão ser cada vez mais em tempo real. Nós não temos um grande espaço de tempo para atuar, reagir, caso tenha algum tipo de problema. Então, são desafios maiores dentro desse processo. Eu vejo que é um caminho, né, um caminho que facilita essa questão da aceitação dos usuários dentro desse contexto mais de borda, mais dispositivos móveis, IoT, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem um desafio maior dentro do gerenciamento de todo esse conjunto de dados e da questão limitada de tempo de atuação. Tanto o tempo de atuação para a autenticação em si e também para reagir caso tenha algum tipo de problema ou eventual ataque dentro desse processo, até porque a abrangência, a superfície de ataques é muito maior agora com essa quantidade maior também de dispositivos que virão. Obrigado. Bom, na era das deepfakes, passamos a nos defrontar com a possibilidade de burla da biometria facial e de voz por criminosos e fraudadores. Partindo do princípio de que a biometria não é uma bala de prata, quais as melhores práticas para evitar o uso indevido da biometria? Combiná-la com outras formas de autenticação? Quais seriam essas? Fiocchi. Na RAP, nós já temos utilizado há 3 anos, mais ou menos, um dos provedores aqui, que justamente ele nos auxilia muito sobre o aspecto de device location. E isso, combinado à biometria, gera para a gente uma alta taxa de confiança se existe algum comportamento anômalo ou não para determinado... Como a gente trabalha com a entrega física, né? Muitas das vezes, a gente consegue saber se o comportamento daquele usuário, sob a ótica do endereço onde ele está solicitando, onde está posicionado o device e os outros aspectos que isso nos entrega, com uma taxa de confiança relativamente importante. Então, essa combinação que eu comentei no último parágrafo sobre features que a gente tem versus os provedores adequados, versus a camada multimodal, que a gente chama de jornada infinita lá na RAP, ou seja, eu não ficar refém de uma etapa linear, de uma jornada linear somente, onde eu vou friccionar o usuário sempre nos mesmos pontos, mas que eu possa ter a flexibilidade de friccionar o usuário em pontos distintos. Friccionar não significa gerar camada biométrica, significa restringir ele a um método de pagamento, restringir ele a certos níveis de pedido, localização e por aí vai. Isso traz para a gente uma combinação onde eu não fico muito refém de uma solução única, né? Eu consigo testar mais coisas e automaticamente eu consigo garantir que eu tenho maior ou menor eficiência dependendo do estágio onde eu me encontro em cada um dos passos que o usuário está dando. Então, assim, long story short, né? A gente não tem bala de prata efetivamente, né? A gente tem que trabalhar com um modelo de soluções, mas acho que por baixo dos panos, eu acho que isso é um aspecto que talvez as empresas brasileiras ainda precisam evoluir, que é sob a ótica de maturidade, de ter essa condição, de ter essa flexibilidade para poder aplicar esse conceito de jornada infinita ou multicamadas. Eu ainda enxergo que talvez para alguns segmentos isso é mais possível, até outros para mais regulados, até como bancos, isso a cada vez se torna um pouco mais complexo, né? Então isso não necessariamente é uma verdade absoluta. Então acho que depende muito da instituição, no momento em que ela se encontra, do nível de maturidade ou regulação em que o mercado onde ela está também tem. E, no caso, nós, como somos marketplace, para a gente é muito mais simples, sob a ótica de apetite de risco, aplicar certas camadas de segurança ou certas fricções que a gente quer dar para o usuário. Por quê? Porque o nível de regulação é um pouco mais baixo, né? Então, acho que, majoritariamente, esse é o contexto da RAP. Obrigado. Itamar. Bom, Walter, primeiro a gente tem um conjunto de camadas de segurança que, no meu entender, na Caixa, a gente tem tentado disseminar essa percepção de que algumas coisas são bastante internas e que garantem segurança, outras coisas eu preciso ir avançando na direção do cliente. E quando eu vou avançando na direção do cliente, eu preciso dar um jeito de, primeiro, ter informações que são
eu vou chamar de públicas, mas que por vezes ele nem sabe que existem. Na RAP vocês usam lá a localização. Bom, queria eu ser a localização alguma coisa suficiente para eu definir se ali está assim o Caio ou não. Mas na verdade o meu cliente, por exemplo, ele abastece o carro indo para o aeroporto, só que ele abasteceu no posto a 300 metros da casa dele, deixa o carro no aeroporto, a próxima operação dele é em Londres. Esse cara é o cara. Então, assim, eu tenho dificuldade mesmo. É diferente, os problemas são de fato diferentes. Mas, veja, eu consigo separar aquilo que é, por exemplo, factual, que é a face da pessoa, talvez a biometria, mas eu consigo olhar um pouco mais lá na frente agora, olhar o ambiental, saber onde esse cara está, qual é o Wi-Fi que esse cara está usando, é o comum dele, não é o comum dele. Aquele fulano, ele, no próximo passo, eu olho para a forma que ele está usando o dispositivo. É uma forma comum desse cliente se comportar? A forma de digitar no dispositivo dele é como ele normalmente faz? Que aí a nossa biometria aí é quase comportamental. É essa mudança que eu acho que eu tenho que fazer, criar alguma coisa como um grafo do cliente que eu tenho aqui, um monte de informações que eu vou andando nela até conseguir confirmar que ele é um cliente. A minha conta de antifraude, ela parte da ideia de que, primeiro, ninguém é a pessoa que está falando. E aí eu busco só opções para garantir que é ele. Ao invés de dizer que eu quero não garantir que é o cliente, eu só procuro garantir que é o cliente. Para isso, eu vou andando com dados mais profundidade, mais difícil de buscar, mas certamente, se eu consigo, são dados mais valiosos. Na nossa conta lá, isso ainda demora um tempo para a gente chegar, porque nós temos 150 milhões de clientes. Para eu botar dados de todo mundo aí num gráfico para cada um e ter soluções tecnológicas antes do processamento quântico, que talvez o fraudador consiga primeiro que nós, né? Que é o mais grave. Porque se você olhar, o cara tem uma estrutura organizacional, por vezes mais equilibrada e mais definitiva, que com metas muito mais claras, e que quem não atende a meta paga com alguma coisa um pouco mais grave do que só com salário ou só com o emprego. Esse cara consegue um resultado um pouco melhor que o nosso por caminho. Eu acho que por pouco tempo, mas ele consegue essa conta que eu acho que a gente tem que dar um jeito de fazer essa volta. Como é que eu vou andar na frente desse cara? Porque a gente continua correndo atrás. Toda vez que a gente arruma uma coisa e fecha, o cara dá um voto lá. E uma coisa que eu acho mandatória, não sei se um dia a gente vai conseguir, é ter... Não é a Serasa especificamente, tá? Mas assim, eu precisava ter alguém como um gov.br que eu pudesse confiar. Não que eu não confie no gov.br. Que o mercado financeiro confiasse nisso aí. Que eu pudesse autenticar esse cara num lugar em que os outros bancos também acreditam. Porque isso ia fazer com que a gente conseguisse olhar como o mercado de fraude está se comportando. E não só como o mercado de antifraude somos nós. Porque é muito complexo para todo mundo, eu sei disso, compartilhar todas as informações de segurança. Porque isso também é a segurança do banco. Como eu disse, um banco vende segurança. Se vende segurança, o meu banco tem que vender mais segurança do que o seu. Então fica mais difícil de vender. Eu entendo isso aí, mas eu sonho que uma hora nós vamos conseguir compartilhar mais informações, Walter. Eu acho que isso vai melhorar a nossa vida um bocado. Demar, vamos conversar depois. Aqui só um ponto que eu gostaria de, antes de passar a palavra para o Caio, é assim, os fraudadores e golpistas, eles têm uma empresa, né, uma estrutura empresarial, tudo. Só que eles não têm todo o regramento e todo o compliance que nós temos, que não nos permite fazer coisas mais efetivas, né? Agora, com relação ao compartilhamento de informações, nós lá, a Febraban, junto com outras entidades, nós estamos com um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça. E um dos pilares que nós estamos trabalhando fortemente e pretendemos entregá-lo é o compartilhamento de informações. Porque em todo evento que eu consigo participar de prevenção a fraudes, de golpes, todo mundo diz, falta compartilhar informações.
Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que trabalhar com bastante afinco aqui para nos auxiliar a combater golpes e fraudes, né? Caio, por gentileza. Vamos lá, eu sou um pouco otimista e eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui de iniciativas que a gente está tomando nesse sentido. Inclusive, a nossa biometria, a gente já não entrega mais só uma validação se aquela face pertence ou não ao Idamar. A gente traz alguns insights por conta de informações que a gente tem compartilhadas, por exemplo, agora do transacional da ClearSale, sobre aquele CPF, sobre o comportamento. Ele tem sido usado recentemente, tem algum apontamento de fraude. Isso traz novos insights para junto daquela biometria tomar outras decisões. E um exemplo real e prático também, já olhando mais para a questão do dispositivo, a gente teve um caso de um grande banco que, se fosse olhar para uma solução de biometria por si só, a face era a face do Alberto, mas várias faces começaram a aparecer de um mesmo dispositivo e de uma mesma localização. Então, se você olhasse a biometria, só a face pertencia, mas aquelas pessoas estavam sendo aliciadas, os conhecidos escritórios de fraude, sendo utilizados de uma mesma geolocalização do mesmo dispositivo, e a gente conseguiu detectar isso por conta do comportamento. Tem a ver um pouco com a autenticação contínua, né? Eu não olhei só a foto da biometria, eu estou olhando o filme. Tá, essa biometria aconteceu aqui, mas nesse lugar, nesse dispositivo, o que está acontecendo depois disso? E a gente consegue começar a conectar. É lógico que tem coisas muito mais ainda evoluir, de outros dados, de outros dispositivos, outras fontes de dado, para a gente ser ainda mais forte nessas correlações e combinações. Mas a gente acredita muito nessa abordagem também de análise do filme, não da foto ali, do estático, né? Acho que isso é algo que, com certeza, ajuda muito o ecossistema como um todo. Obrigado. Michele. A biometria como credencial de autenticação, ela talvez seja uma das mais caras que nós temos dentro dos diversos fatores possíveis de uso de credencial, né? Eu acredito bastante na autenticação multifatores, que é amplamente utilizado hoje e que, obviamente, é necessário se continuar com essa política, até mesmo para validar a própria biometria, né, como uma forma de acrescentar a segurança que é dada para o usuário final. Então, né, qual que seria a melhor prática? Eu acho que a resposta para essa pergunta é bem complicado, mas eu acredito que a continuidade do uso da autenticação multifator é um ponto. Um outro ponto é a própria discussão que nós tivemos com relação à IA, até mesmo para a verificação da liveness, né, se realmente a pessoa, aquela imagem ou aquela impressão digital, ela é de uma pessoa viva ou não. Então, esse é um outro ponto. E a questão da autenticação contínua, como já foi colocado aqui. Então, eu não vejo como uma única prática, ou uma melhor prática, mas sim um conjunto de práticas e fatores juntos, coordenados dentro desse processo. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao final desse nosso painel. Gostaria que vocês, junto com as considerações finais, vocês pudessem nos falar quais são os métodos biométricos avançados que são mais seguros e confiáveis. E por quê? Na opinião de vocês, quais são e por quê? Caio, começo com você. Para mim, ainda continua sendo a biometria facial, por conta que eu falei um pouco antes. Eu acho que ela é a mais viável técnica e financeiramente. A eficácia dela hoje já tem níveis muito bons de detecção e de conversão. Então, por conta de aplicabilidade, acho que hoje ainda a biometria facial. Quando a gente fala de biometria de voz, a gente precisa de canais específicos de captação para a performance ser boa. Quando a gente fala de íris, a gente pode ter problema com a acessibilidade de alguns usuários. Então, acho que atualmente ainda mais eficaz para o nosso mercado é a biometria facial. Obrigado. Michele? Primeiro, agradecer vocês pela organização do evento, desse painel, né, com um assunto extremamente relevante. Como eu mencionei agora há pouco, eu não acredito numa única solução. Acho que é uma coordenação desses diversos fatores e técnicas que nós temos aqui dentro de cada contexto e cada necessidade também dentro do processo maior que nós estamos vivenciando e evoluindo, né? Então, não existe uma única solução, mas sim uma coordenação de todas essas técnicas e possibilidades. Idamar?
Como o professor falou, de fato não dá para... A gente passa o tempo todo falando da bala de prata, então não tem como dizer, olha, vai ser tal coisa. Porque não há bala de prata. Hoje não haverá bala de prata. Talvez se a gente tivesse uma cartucheira, não sei quem conhece o que é isso, talvez a gente conseguisse acertar alguma coisa. Atire para todos os lados, vamos ver se cai alguma coisa. O que cair, a gente bota dentro da panela e faz um guisado, né? Mas, infelizmente, eu não acredito nessa história de que isso vai acabar, eu tenho uma solução ali maravilhosa. Acho sim, como a professora disse, que nós temos um conjunto de coisas que vão evoluindo. Hoje, a biometria facial já nos dá bastante confiança depois que ela é uma biometria verdadeira. O nosso problema hoje ainda está na entrada, no onboarding. É onde o meliante consegue ainda fazer algum trabalho. Mas no pegar mesmo aqui, isso é bastante confiável. É bastante confiável. Eu acho muito interessante aquela notícia de que 72% tem medo e tal. Tem medo, mas ele confia. O brasileiro tem esse mal, ele desacredita, mas confia, né? Então, nós confiamos, eu confio plenamente de que as soluções de biometria darão resultado, ainda é o que a gente pode apostar, mas existe um conjunto de outros fatores que a validam. A gente tem que dar um jeito de pegar mais informações da pessoa e ter aqui um perfil um pouco mais amplo dele. Só o conjunto de números que formam com os ângulos aqui do meu rosto não deveria ser suficiente mesmo. Mas aí você vai botando de acordo com o seu apetite atrito com o cliente. Vai empurrando isso aí para o atrito com o cliente e mais do que isso. Vamos lá tentar fazer com que o cliente divida conosco o seu risco lá ou um pouquinho o seu atrito. Eu acho que essa é a conta. E, por último, e não menos importante para mim, nós temos que compartilhar informação. Do lado de lá tem um conjunto de pessoas muito organizadas. Do lado de cá nós precisamos aproveitar o expertise do Serasa, da RAP, da academia e trazer para cá para que a gente possa enfrentar isso. Isso é um mal para todos, porque eu sou de banco e vamos combinar, o banco trabalha risco. O risco é de todo mundo. Quem é do banco, quem não é do banco, quem perdeu e quem não perdeu. Alguém paga a conta e a gente vai fazer essa conta aí no final. É bom para todo mundo que não tenha fraude. Isso é uma coisa boa para todo mundo na sociedade. Muito obrigado, a Febraban, novamente, pelo convite. Obrigado, Damar. Fioc. Para finalizar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. De fato, um ponto que eu queria trazer, que acho que é super relevante, é que acho que a gente pode explorar mais o conceito de biométricos para que ele não esteja tão enviesado a ser só o liveness ou só o document verification, mas para que ele seja um conjunto de coisas. E muito provavelmente, se a gente vier para cá no que vem, as discussões vão ser diferentes sobre o aspecto de biometrics, né? E como as soluções vão se desenvolver, tanto para os provedores quanto para os merchants, para os clientes, né? Então, eu acho que se a gente conseguir dar maior capacidade, a gente testar mais coisas para resolver problemas reais, com esse advento de inteligência artificial que a gente está tendo, eu acho que é onde a gente consegue tirar vantagem para que a gente utilize o conceito de biométrica de forma mais ampla. Eu acho que o conceito em si ele é muito positivo, eu acho que ele ainda é o mais eficaz, mas não em uma das soluções de biometrics, mas no conceito como um todo. Então, se a gente trouxer um pouco isso para a mesa e conseguir aplicar isso nas diferentes etapas da jornada, a fricção que a gente quer adotar para o cliente, acho que tudo vai passar a fazer mais sentido, né? Então, pelo menos da minha perspectiva, eu enxergo que esse é um possível bom futuro para a gente. Perfeito, obrigado, Fioc. Bom, senhores, eu acho que foi um tema importante que nós tratamos aqui. A gente vê que, vou parafrasear vocês, não existe uma bala de prata. Todos nós temos que ter esse trabalho de procurar a melhor metodologia para que a gente consiga reduzir o atrito com os nossos clientes, mas que traga a melhor segurança para ele. E também, aqui a gente tem que partir para aquilo que o Idamar frisou algumas vezes aqui, que é a questão de compartilhamento de informações, de cooperação entre os sistemas, visto que no mundo de prevenção a fraudes não tem competição. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar em estreita colaboração. E para isso, nós estamos aí junto com o Ministério da Justiça, com o acordo que eu falei agora há pouco, nós estamos com o projeto Tentáculos da Polícia Federal, que está sendo ampliado, teremos mais entes participando, mais entes do sistema financeiro e outras entidades, e uma ampliação para a utilização pelas polícias civis das informações do projeto Tentáculos, para que a gente consiga trazer uma redução
nessa criminalidade que não é só no Brasil, infelizmente, né? A gente observa que no mundo todo o crime está muito, muito forte e é uma batalha que não sei se venceremos, mas iremos trabalhar com ela muitos anos, né? Agradeço a presença da Michele, do Idamar, do Caio e do Fiocchi. Um prazer estar com vocês aqui. Agradeço a todos vocês por estar conosco aqui e até o próximo ano. Obrigado.